Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa oitava aula de Economia Política, que nos nossos encontros de sexta-feira nós viemos falando sobre a evolução da sociedade. Então, o objetivo principal que a gente precisa entender nessas últimas aulas e os temas que nós vamos continuar discutindo é que como que essas sociedades vão se evoluindo, basicamente voltada para a economia, ou seja, a gente entendeu o modo de produção, o que até então, como que cada sociedade tinha sua forma de produção, a sua forma de vivência, como que ela gerava lucro, gerava riqueza, a questão do valor trabalho, a gente discutiu também que o trabalho está incluído nessa, nessa disposição da sociedade, que as sociedades só vão evoluir se o trabalho, por exemplo, o trabalho do homem é a base de toda a sociedade, porque é nisso que eles conseguem produzir e desenvolver. Então, que até então a gente percebeu? Que quem possui fatores de produção para desenvolver, que são os capitalistas, que eles possuem os fatores de produção, são os que vão mais desenvolver. Mas eles dependem de pessoas que auxiliem nessa produção. Então não adianta nada você ter os fatores de produção se você não tem as pessoas para trabalhar e desenvolver esses fatores de produção. Principalmente, a gente tem que notar que o trabalho imposto, o valor trabalho imposto numa mercadoria é o sinônimo básico que começou-se a entender. Por quê? Porque se o capitalista possui o capital, possui os fatores de produção para produzir, os proprietários de terra recebem um aluguel por isso. Então, nada mais justo que quem trabalha, que é a sua única forma de doação para essa economia, receba um valor para isso. Então, a gente percebeu que a evolução da sociedade se deu desde os homens mais primitivos, baseado na mão de obra e desenvolvendo a natureza. Nós vimos também que o homem ele desenvolve a natureza no qual ele está inserida para facilitar toda a sua vivência. Ou seja, os outros animais não. Os outros animais se adaptam à natureza e nós adaptamos a natureza para a nossa sobrevivência. A gente facilita todo esse processo através de desenvolvimento pelo trabalho. Então, note que a gente vai começar a entender que, além do trabalho, a produção, a produtividade das empresas vão ser maior quanto mais mão de obra empregada nela. Eu vou dividir aqui com vocês o slide para a gente entender melhor essa parte de fatores de produção, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a produção, a distribuição e o consumo, porque as empresas produzem para as pessoas trabalham nessa empresa para ter renda e para ela poder consumir essa distribuição. Então, nada mais é que o fluxo circular da renda que a gente vê desde lá do primeiro ano. Ou seja, se há uma produção, necessita-se de renda dessa pessoa para essas pessoas consumirem esse produto e que essa produção seja melhor distribuída, seja distribuída da melhor forma. Então, hoje a gente vai entender como nesse momento, dentro de uma sociedade, a produção, a distribuição e o consumo faz parte de toda a base econômica. Então, vamos lá. Então, até esse momento, a atenção foi dada fundamentalmente na produção das condições materiais que permitem que a sociedade se mantenha como tal. Isso é, se produza e se reproduza com os seus membros, reproduzindo a sua própria vida. Ou seja, basicamente, a produção, até o presente momento que nós analisamos, ela vai ser base para a subsistência, certo? Então, tanto que ela produza e se reproduza e os seus membros reproduzindo a sua própria vida. Então, para que esses membros dessa sociedade sobrevivam, produzam a sua própria vida, é necessário ela produzir e se reproduzir. Então, a atenção ao produto dos bens que atendem às necessidades individuais e coletivas dos membros da sociedade que buscam compreender as relações entre os homens e que nelas se estabelecem. Não significa que a produção deva ou possa ser desvinculada dos processos econômicos sociais.
que dela decorre necessariamente, em especial a distribuição ou repartição do consumo. Ou seja, a produção desses bens que vão atender às necessidades dessa sociedade e as necessidades individuais, vai buscar sempre estabelecer o que o homem precisa, qual é essa necessidade humana, e saber dividir e repartir dentro do consumo. Ou seja, as pessoas precisam consumir, mas que essa distribuição seja feita de maneira igualitária. Então, não adianta eu ter excesso de produção dentro de uma economia se nem todos que estão nela conseguem consumir, conseguem ter a repartição dessa produção. Então, não é somente produzir, é muito importante que isso se reparta para que haja um consumo igualitário dentro da sociedade. Então, o trabalho humano, a ação do homem sobre a natureza, cria bens que instituem valores de uso para os membros da sociedade. Então, foi o que a gente comentou. O trabalho humano, no qual está envolvido o valor dentro do produto, ele vai reproduzir também valores para os membros dentro da sociedade. Então, vai criar bens para esses membros que estão nela envolvidos. Entendendo-se o valor de uso, algo que tenha finalidade e a qualidade de satisfazer uma necessidade qualquer. Ou seja, o valor atribuído nessa produção, o valor de uso, certo? Que você vai estar consumindo, você consome determinado produto, determinado bem, para satisfazer sua necessidade. Então, quando a gente foi analisar, lembra na aula de economia monetária, que dentro da forma de distribuição da moeda pela concepção de Friedman, as preferências dos consumidores também mostrava como que ia transacionar a moeda. Então, a gente pode dizer que a preferência vai estar onde aquele produto demandado atenda a necessidade humana. Então, isso também já foi percebido nas sociedades passadas, que para satisfazer a necessidade do homem, aquele bem, né, por exemplo, o valor daquele bem vai ser atribuído dentro da necessidade humana. Então, para que tais bens cumpram sua função, eles devem ser distribuídos, repartidos e consumidos. Então, de nada adianta produzir se esses bens não foram consumidos, se não há demanda para esses bens. Então, como que uma empresa ou uma sociedade vai produzir alguma coisa se não há consumidor para isso? Ou que esse consumo não seja dividido entre as pessoas. Então, é muito importante que, para que a produção seja eficiente, é necessário que as pessoas consumam e que esses bens sejam repartidos, atendendo à necessidade dessa sociedade. O conjunto dos bens, valores de uso, produzidos numa sociedade determinada, num lapso de tempo também determinado, é designável como produto social global ou um produto total. Então, esse conjunto de bens produzidos dentro de uma economia, dentro de uma sociedade, em determinado período de tempo, ele é um produto global ou um produto total. Então, quando a gente analisa lá em macro, né, a gente fala bastante sobre produto total. Então, é todo produto produzido dentro de uma economia. Então, todos os bens, esse conjunto de bens dessa produção dentro da sociedade, hoje nós conhecemos mais ele como produto total, produto social global ou produto social total, porque ele é o total de bens produzidos dentro de uma economia que vai estar disponível para essa sociedade, para todas as pessoas que estão nessa sociedade. E que, para ser consumido, esse produto deve ser repartido entre os membros da sociedade. A distribuição consiste, pois, na forma pelo qual é dividido entre os diferentes membros da sociedade. Então, o consumo em si vai ser mais eficiente quando esses bens produzidos dentro da economia é dividido e é distribuído para toda a sociedade. Aqui está dizendo que ele é dividido entre os diferentes membros. Então, independente se a pessoa é um capitalista, se a pessoa é um proprietário de terra, ou se ela é um trabalhador, para ela consumir esse bem, todo mundo deveria ter acesso a ele. Então, deveria ser repartida a produção desse bem para todo mundo. Todavia, quando se examina com cuidado a relação entre a produção com a distribuição, verifica-se que a repartição do produto social global está conectada ao regime de propriedade dos meios de produção fundamentais e nele dependente.
Então, o que começa a perceber? Que essa produção gerada, essa produção do produto social global gerado dentro de uma sociedade, ele não vai ser distribuído para todos, como a gente viu no início da teoria. Vai começar a perceber que dependendo do grau, ou seja, dependendo do regime de propriedade que esse membro está inserido, ou que esse membro possui, e depende, vai se consumir mais ou menos. A gente pode dar um exemplo na nossa sociedade. Determinada marca de carro, por exemplo, a BMW produz em carros para todo mundo ter acesso, para todas as pessoas que querem consumir vão conseguir comprar e vai estar em acesso para todas as pessoas? Dificilmente. Esses tipos de produtos já são pensados para uma fatia da população, para um regime de propriedade, ou seja, de pessoas que possuem um regime de propriedade maior do que outras pessoas. Então, com o passar do tempo, como as empresas for percebendo esse tipo de situação, a produção dos países for percebendo que vai ter parcelas da população que vai consumir mais do que outras parcelas. Então, a distribuição não vai ser de forma tão igualitária, porque dependendo do regime de propriedade e as pessoas que estão nele, esse produto repartido vai ser maior. Vamos dizer que a fatia do bolo é maior para essa dessas partes de pessoas que estão envolvidas nesse regime de propriedade. Se essa propriedade é coletiva, a repartição tende a ser igualitária. É o que ocorreu na comunidade primitiva. Então, se há uma propriedade coletiva, no qual as pessoas que estão dentro dessa comunidade têm esse consenso de propriedade coletiva, então a divisão é de maneira igual. Se a propriedade já é privada, tende a ser profundamente desigual, como nos modos de produção que sucederam a partir da dissolução da comunidade primitiva. Então, até a comunidade primitiva, tudo que eles produziam, que eles caçavam, era dividido igualmente para todo mundo, porque não tinha disponível aqueles bens à vontade para que certas pessoas consumissem mais que a outra. A partir desse período no qual começa a ter o regime de propriedade, no qual as pessoas começam a produzir mais que as outras e perceber que ela consegue ganhar lucro com isso. Veja na aula passada que a gente comentou também sobre o regime de escravidão, que começou a ser percebido nesse período, que o homem começa a perceber que se ele escravizar outro homem para produzir mais para ele gerar mais lucro, então isso vai ser profundamente desigual. Ou seja, a partir do momento que essa produção não é para a coletividade, ela é para uma propriedade privada, para um grupo privado, ou para uma pessoa, ela vai ser totalmente desigual. O exame referido assim comprova que as relações de distribuição são determinadas pelas relações de produção. Ou seja, a forma que será distribuído é a forma como é produzido. Então, você pode perceber que se a produção tem uma visão de propriedade coletiva, a forma de distribuição vai ser diferente de como a produção for de propriedade privada. Então, a gente pode fazer uma relação que as condições de produção estão diretamente relacionadas de produção com a distribuição. Os bens ou valores de usos realizam-se quando são consumidos. Então, somente vai ser consumido aquilo que gera bem ou um valor de uso. O consumo, aqui tem uma pergunta, né? O consumo é um processo no qual um bem é utilizado para satisfação de uma necessidade determinada? Se a gente for pensar, se você consome hoje para satisfazer uma necessidade sua, esse bem é utilizado para fazer uma necessidade? Então, note que a consideração do consumo do produto social global mostra que nem todos os bens produzidos são imediatamente consumidos pelos membros da sociedade. Parte deles são destinados a novos processos produtivos na condição de meios de produção. Então, primeiro, se ele não atende a uma necessidade determinada primária, ele pode ser gerado para a produção de outros bens. Então, não necessariamente vai ser consumido naquele momento, mas vai atender sim uma determinada necessidade. Por exemplo, a produção de soja, ele é só para comer soja? Aquela soja produzida só para comer da população? Não.
ela gera matéria-prima para a produção de óleo, para a produção de ração, dependendo da soja. Então, note que o bem utilizado dentro desse processo produtivo, ele é para atender uma determinada necessidade, mas não necessariamente para ser consumido de imediato. Ele pode ser para produzir um outro tipo de bem que também será consumido. Então, note-se que a cadeia de produção vai aumentando cada vez mais, e a percepção de quem vai consumir e como isso vai ser distribuído também vai ficando diferente. Então, a gente deve se distinguir esses tipos de produtos em algumas categorias. Então, a gente diferencia o consumo produtivo do consumo improdutivo. O consumo produtivo, ele é o consumo dos meios de produção no processo produtivo. Ou seja, é aquele produto que vai me ajudar a criar um novo produto. No exemplo da soja, para a criação de óleo, por exemplo, o refinamento da soja cria óleo. Então, ele é um consumo produtivo, porque ele faz parte do processo de produção para gerar um novo produto. E o consumo improdutivo, que é o consumo de valores, de uso, que não contribui para a continuidade do processo de produtivo. Ou seja, a pessoa produz um determinado produto que é consumido imediatamente e que não dá continuidade nesse processo de produção. Dentro do processo de produtivo, não se dá continuidade. Note-se que daí ele já seria um consumo improdutivo dentro de uma sociedade. E ainda a gente pode diferenciar dentro desses dois, então note que pode ser assim, a gente tem uma relação do consumo produtivo e do consumo improdutivo. E desses dois a gente consegue ainda tirar o consumo individual e o consumo coletivo. Então, o individual seria o consumo direto de um valor de uso por um membro da sociedade, seja um consumo produtivo ou improdutivo, mas um membro da sociedade vai estar consumindo. E o consumo coletivo é o consumo de um valor de uso por um conjunto de membros da sociedade. Então, várias pessoas da sociedade consumindo determinado produto, seja ele produtivo ou improdutivo. Então, note que a forma de produção e a forma de distribuição e de consumo estão diretamente ligadas, porque a forma que eu vou produzir, que o objetivo daquela produção vai ser destinado para um tipo de consumo e para um tipo de pessoa que vai consumir, né? Se é individualmente ou se é para o coletivo. Em qualquer desses casos, porém, compreende-se que o consumo a partir da produção, consumir-se a partir da produção, é que oferece ao consumo o seu objetivo. Como se trata de um objetivo preciso, um valor de uso determinado. A forma do consumo não é aleatória, mas conectada ao próprio objeto. Enfim, é a produção de novos valores de uso que cria novas necessidades de consumo. Então, note que o quê? Lógico, com a evolução das sociedades e que os capitalistas começaram a perceber que as necessidades são ilimitadas desses consumidores dentro de uma sociedade, e que a gente percebe? A necessidade é limitada e os recursos são escassos. Então, essas produções começam a ser pensadas dessa forma, de criar novas necessidades, mostrar para as pessoas que elas podem consumir e que ela existe muita necessidade de vários produtos. Então, a forma de distribuição dessa produção também vai ser diferente, porque vai ser destinada às pessoas específicas, seja um indivíduo ou seja um conjunto de indivíduos que estarão consumindo esse processo produtivo, essa produção dentro da sociedade. E justifica-se, pois, a centralidade que conferimos à análise da produção e das relações de produção. Elas são fundamentais para deslindar o conjunto do processo econômico. Então, a gente começar a entender que a forma de produção, distribuição e consumo dentro da economia ajuda a gente a ter essa percepção de como os grupos das sociedades ou indivíduos que estão presentes nessa sociedade vão estar consumindo e qual o objetivo disso. Dessa forma, a gente começa a perceber a questão de distribuição. Como que eu vou distribuir determinado produto para determinados consumidores? Então, já começa a ter essa percepção de que, além dos capitalistas, dos proprietários de terra gerarem um lucro para eles também começam a pensar que esses trabalhadores, ou eles mesmos, as pessoas que estão nessa sociedade, vão ter que consumir. E elas consomem por necessidade.
Então, como eu vou distribuir esse bem fazendo com que as pessoas percebam que o consumo é por necessidade? É fazendo, criando necessidades para esses indivíduos dentro de uma sociedade. O resultado a que chegamos não é que a produção, a distribuição e o intercâmbio do consumo são idênticos, mas que todos eles são elementos de uma totalidade, diferenças dentro de uma unidade. Eles não são iguais, não é sempre a mesma produção, a mesma distribuição, o mesmo consumo. Eles são diferentes, mas eles são dentro de uma totalidade, eles estão dentro de uma economia, então eles vão ser a geração dessa economia, como uma unidade completa. A produção expande tanto a si mesma, como se ela alastra aos demais momentos. Uma forma determinada de produção determina-se, pois, formas determinadas de consumo, também da distribuição, da troca, assim como as relações determinadas desses diferentes fatores entre si. Então, se elas não são iguais, há formas também que elas serão produzidas, distribuídas e consumidas também serão diferentes. E a produção, sem dúvida, é também determinada por outros momentos. Uma reciprocidade de ação ocorre entre os diferentes momentos. Então, note que a gente viu os fatores. Então, beleza, há uma produção dentro de uma economia para atender uma necessidade que vai distribuir e as pessoas vão consumir dentro de determinado período do tempo, analisando se esse consumo vai ser produtivo ou improdutivo e se ele vai ser individual ou coletivo. Certo? Então, vamos voltar. Aqui. Então, perceba-se que, dentro de uma sociedade que nós estudamos, que ela foi evoluindo, então ela evoluiu também sua forma de produção, distribuição e consumo. Então, precisou perceber o que geraria mais lucro, o que esses capitalistas iam gerar mais lucros. Somente produzindo o que eles já estavam produzindo. Então, eles começaram a perceber que a forma que eles produziam para determinados grupos de pessoas seriam consumidos esses produtos em determinado período de tempo. A gente começa a perceber o quê? Que o consumo, por exemplo, dessa plataforma que a gente está utilizando hoje, há 4 meses, 5 meses atrás, utilizava-se muito pouco. O consumo era muito baixo. Hoje, no dado período, nós estamos consumindo muito esse produto, certo? Então, note que de consumos individuais evoluímos para uma coletividade. Então, quando esse produto foi criado, provavelmente foi para alguns indivíduos que atendiam a necessidade deles. Nesse momento, está atendendo a necessidade de um grupo de pessoas. Então, se a gente for analisar a forma que isso foi distribuído e consumido, está basicamente do que a gente viu no estudo da economia política, dentro de uma sociedade. Isso serve para qualquer produto, que vai gerar produto social, ou seja, que vai gerar um produto total dentro da economia. Então, só vai gerar esse produto total se haver consumidores, se haver esses consumidores que notem essa necessidade e que isso seja distribuído entre todos. Então, produção, distribuição e consumo estão interligados em diferentes períodos de tempo e dado se ele é individual, coletivo, se ele é de necessidade ou não, ligado à produção ou não. Então, o que a gente conseguiu ver até agora? Que evoluindo em cada período de tempo, nota-se uma necessidade da economia, um consumo diferente, ok? Próxima aula a gente dá continuidade. Se vocês tiverem dúvidas, me procurem, como sempre. Vou deixar a atividade para vocês responderem lá no Google Forms. Que mais? Deixa um likezinho aí no vídeo, se vocês gostarem. E qualquer coisa me procurem, tá bom? Até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal.